Hi there, how are ya? Oi, pessoal, como vocês estão? Eu sou a professora Cristiane Mourão e vocês vão aprender inglês comigo. Acompanhem a aula do dia. É a aula 5, o objeto de conhecimento. Passado simples e contínuo. Detalhamento. Conectores referentes ao passado. Expressões de tempo. Passado contínuo de forma afirmativa e interrogativa. Então vamos aprender aí o passado simples e contínuo. Let's go! Hey! Vamos aprender duas formas diferentes de falar o passado na língua inglesa. Uma delas é o past continuous e o simple past. Só que nós não vamos trabalhar aqui na aula eles de forma isolada, nós vamos trabalhar eles de forma juntas numa mesma oração, certo? Para que vocês possam entender mais ou menos como é que funciona o past continuous e o simple past, vocês vão acompanhar agora uma história, tá? De mistério, e aí vocês vão observar o uso do past continuous e do simple past. E daqui a pouco eu faço os comentários aí sobre o vídeo. Ok? Let's go! The Secret Diary. It was night and raining. Pochita and Pedro were walking through the forest when they saw an old house. They went to the creaky door. Suddenly, they heard a noise upstairs. They stopped and looked. There, they found an old box. Pedro opened it, and something fell. They screamed and ran outside. Through the window, they saw a shadow moving. They stopped in the garden. The shadow was still at the window. Pochita said, "Let's see what it is." At the house, the old box was on the floor, opened. Inside, there was only an old diary. Suddenly, a hooded person came from the garden, grabbed the diary, and ran. He looked at them and said, "If you want to find the truth, follow me." In seconds, he disappeared into the forest. Pochita and Pedro looked at each other in silence. E aí, o que vocês fariam? Vocês iam lá porque vocês são curiosos? Ou vocês iam embora, esqueceriam a história? O que vocês fariam aí se fossem o Pedro e a Potira? Ok? Agora vocês vão acompanhar comigo a história de novo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aí o uso do past continuous e o simple past dentro da história. Vamos lá? Ok? Vejam aqui que eu tenho o título Past Continuous e o Simple Past. Eles estão na mesma oração. Vejam comigo. Aqui eu tenho, olha a cena 1. It was night and rainy. It was night and rainy. Potira and Pedro were walking through the forest when they saw an old house. Vamos para a tradução? Aqui está mais devagar, já dá para entender melhor a história, né? Então, era noite e chovia. Aqui, o meu texto está no passado. A Potira e o Pedro caminhavam pela floresta quando viram uma casa bem velha ali, né? Vejam que eu estou trabalhando aqui. Observe na tradução que eu tenho. Aqui, ó, Potira e Pedro caminhavam pela floresta, né? Então, estavam caminhando. Era uma ação que estava acontecendo ali em um tempo específico, certo? Quando viram. Aqui eu tenho um exemplo bem claro do past continuous. Vejam agora, eu vou destacar para vocês os verbos, para que vocês possam entender melhor. Então, aqui eu tenho were walking e o saw. Vejam a tradução, que ajuda bastante, tá? Were walking é uma estrutura no past continuous.
E o só, aqui no caso, é um verbo no passado, mas ele é um verbo irregular. Se fosse regular, teria lá o ED, ficaria mais fácil, tá? Então, os verbos irregulares a gente precisa aprender. Então, quando vocês estiverem estudando, lendo, ouvindo, tentem aí internalizar, memorizar os verbos no passado, aqueles que não têm regra, como o só. O só é o passado do verbo to see, que é o verbo ver, certo? Temos duas estruturas aqui. Vamos analisar? Pay attention. Aqui, gente, ó, it was night, né? Aqui, eu tenho o passado do verbo to be, né? Tá? Aqui, ó, were walking é o to be no passado, ok? Aqui, eu tenho o só, tá? O só, gente, é o verbo, que verbo é esse, gente? O só é o verbo to see, é o passado do verbo to see, tá? Ele está destacado aqui em vermelho, mas ele está no passado. E o were walking é o meu past continuous, certo? Então, eu tenho duas orações que aconteceram ali no passado. Uma estava em andamento, estava acontecendo, e a outra já tinha sido finalizada, ok? Vamos continuar aqui com as cenas. A cena 2. They went to the creek door. Então, eles foram até a porta rangente. Vamos ver que verbo é esse? Vejam que went é o passado do verbo to go, tá? Então, went é o passado do verbo to go. Vão anotando aí, que é assim que a gente aprende, tá, pessoal? Quanto mais a gente lê, a gente ouve, a gente escreve, melhor. Então, went é o passado do verbo to go, que é o verbo ir. Eles foram até a porta rangente. O que aconteceu na cena 3? Vejam. Suddenly, de repente, tá? They heard a noise upstairs, ok? They stopped and looked. They stopped and looked. Aqui, eu tenho certeza que vocês conseguem identificar verbos no passado com mais facilidade, porque ali no caso stopped e o looked, eles terminam em ed, aí já fica muito mais fácil, certo? E aqui no começo tem they heard. Esse heard já é um verbo irregular, tá? É o passado do verbo hear. Vejam comigo. Aqui, no próximo, tá? Então, o heard é o passado do verbo to hear, que é ouvir. No próximo, eu tenho stopped. Stopped é o passado do verbo to stop. Esse verbo é conhecido, que no caso é o verbo parar. Então, eles pararam. E o que eles fizeram na sequência? Eles olharam. Então, o passado do verbo to look é looked. Ok? Vejam que nessas cenas eu mostrei para vocês como é que funciona mais ou menos o past continuous e o simple past. Vamos praticar mais para que vocês possam compreender, fixar e poder usar depois. Vamos continuar aqui trabalhando esse tempo verbal. Vamos lá. Aqui, de novo, o past continuous e o simple past. Como funciona, né, o past continuous? Vejam que eu tenho aqui were e was. Were e was, tá? O were, pessoal, é o passado do verbo to be. Lembra do verbo to be, que é o verbo ser ou estar? Então, were e was é o verbo to be, certo? O que acontece aqui? Eles são conjugados, ok? Eles são flexionados, tá? E were, was, verbo to be, indica uma ação que está em andamento, que estava acontecendo naquele momento. Observem que no past continuous eu tenho dois verbos, tá? Eu tenho was ou were, que é o to be, e o verbo principal. O verbo principal é o verbo que vem com o gerúndio. O gerúndio é isso aqui, tá? Então, were walking, was walking, é o quê? Past continuous. Tem que ter o were, tem que ter o was, senão fica incorreto. Não pode usar apenas o walking sozinho ali, isolado não, tá bom? Simple past. Qual a diferença aqui, né, do past continuous?
Enquanto no past continuous é uma ação em andamento e eu tenho 2 verbos, tá? Anotem aí, 2 verbos. O simple past ele só é um verbo e ele indica uma ação pontual, uma ação finalizada naquele momento, tá? Aqui no caso eu tenho o verbo só, tá bom? A pronúncia não fala nem o A nem o U, o W, né? Como se fosse o O, só. E ele é o passado desse verbo aqui, to see, que é o verbo ver. Alright? Vamos acompanhar aqui qual é a principal diferença entre eles. Vejam. Past continuous e o simple past. Anotem aí, que é importante saber a diferença entre eles, tá? Então, a principal diferença entre o simple past e o past continuous está no uso deles. Então, o passado simples dos verbos em inglês, eles indicam ações passadas que já foram encerradas, que já aconteceram, que já terminaram, tá? Mas quando é que a gente vai utilizar o past continuous? Vejam, este tempo verbal é utilizado para falar de ações que estavam em progresso em um ponto concreto do passado, tá? Então, o simple past é para informar, para dizer algo que já acabou, que já encerrou. E o past continuous para contar algo no passado que estava acontecendo, ok? Vamos para as orações aqui. Vejam, na frase, Potira e Pedro were walking through the forest when they saw an old house. Aqui dá para ver a diferença entre ambas as formas verbais. Tá, então Pedro e a Potira, o que eles estavam fazendo naquele determinado momento lá no passado, tá? O que você estava fazendo quando o seu pai chegou, digamos assim, tá? Então, o que você estava fazendo era algo ali que estava acontecendo quando seu pai chegou em uma ação finalizada. Então, essa é a utilização do past continuous e o simple past, ok? Então, o Pedro e Potira were walking, estavam andando, estavam caminhando pela floresta quando they saw an old house, quando eles viram uma casa velha, né? Ok? Vejam aqui um pouquinho sobre o past continuous, para que vocês possam entender aqui a estrutura. Vamos lá. Vejam, o past continuous é formado com was e were. O que é was e were, que eu falei para vocês ainda há pouco? É o passado do to be. O que é importante saber sobre was e were? Was, ele vai ser usado para indicar algo que está no singular, tá bom? Por exemplo, eu digo she was, he was, Carla was, Pedro was, indica aí o singular, indica uma pessoa e também funciona com I, tá bom? Então, I was. E o were, pessoal, ele já é utilizado quando eu indico no caso, algo no plural. Eles, por exemplo, they were, nós, we were. Então, essa é a diferença entre was e were, não é para sair usando aí do jeito que quiser, não, tá? Tem que usar conforme o sujeito. Agora, é importante, quando eu falar de past continuous, eu preciso lembrar que são 2 verbos, tá? Não dá para usar só o gerúndio, ou então usar o was e o were, que não é mais o past continuous. Tem que ter os 2, observando ali o meu sujeito. Vejam aqui o exemplo, não esqueçam o ING. I was studying English, I was studying Portuguese. O que quer dizer? Eu estava estudando. Então, esse ING aí indo da língua portuguesa, tá? Mais um exemplo. Esse I was studying indica uma única pessoa e o were, aqui no caso, they were playing, indica mais de uma pessoa, plurais. Então, não esqueçam aí de observar o sujeito. Se for singular, was. Se for plural, were. E o que é o gerúndio que eu estou falando aqui na aula para vocês? Vamos lá. Então, o gerúndio, né, é a forma nominal dos verbos. Então, em inglês, eles possuem terminações em ing. Isso aqui que é o gerúndio, tá? Em algumas situações, como esse exemplo a seguir, ele vem isolado, né? Mas ele não vai funcionar como verbo. Vejam. Aqui. Quando eu inicio a minha oração usando
Um verbo com o gerúndio, né? Ele vai funcionar como sujeito da frase. Observem que traveling is expensive não tem assim, não tem o I, não tem o he, não tem o she, não tem o sujeito, como a gente costuma usar, tá? Aqui no caso, traveling is expensive quer dizer que viajar é caro, tá bom? Um outro exemplo, usando o gerúndio como sujeito. Reading, então reading is good. Então ler é bom. Uma frase bem fácil aqui. Reading. Então, na hora de traduzir, quando ocorrer, tá? É o uso do gerúndio como sujeito. O que você vai fazer? Você vai entender que ele é o sujeito da oração. Então, viajar é caro, ler é bom. Ler, é assim que você vai traduzir. Você não vai traduzir viajando é caro, só porque você aprendeu que o ing ele vai ser traduzido como ando, o endo e o indo, nem sempre, tá? Aqui no caso não dá para traduzir dessa forma. Tem um outro uso do gerúndio, tá? Só estou explicando para vocês aqui um pouco o que é o gerúndio, que é essa forma nominal aí dos verbos, que tem essa terminação em ing. E ele pode aparecer como sujeito da frase, tá? Vamos lá. Tem mais um uso aqui interessante. Após preposições, ok? O que são as preposições? Então, vamos lá. I am interested in learning German. I am interested in. Aqui, gente, preposição. Preposição é uma classe de palavras, né? Que elas conectam, né? Dão ideias, elas conectam, deixam a oração mais completa, completam verbos, tá? E geralmente elas não são utilizadas sozinhas. Por exemplo, in. Eu tenho que ter uma informação para que ela possa ser compreendida. A próxima preposição aqui, without, tá? Without, eu não posso usar essa palavra aqui de qualquer jeito, ela precisa de um contexto, ela vai conectar ideias, tá? Então, isso é preposição. Então, I am interested in learning German. Vejam que depois da preposição, se eu usar um verbo, ele virá no gerúndio, tá? Somente se eu usar um verbo, tá bom? I'm interested in learning German. Estou interessada, eu sou interessada em aprender alemão, aqui no caso. No próximo exemplo, she left without saying goodbye. Então, ela saiu sem dizer adeus, tá bom? Ela saiu, ela foi embora, né? Sem dizer adeus, ok? Without é uma preposição. O verbo que acompanha essa preposição precisa vir do gerúndio. O que é o gerúndio mesmo? Então, são aqueles verbos que recebem o sufixo ing, tá? E também ele pode ser utilizado após alguns verbos. Vejam comigo. Aqui, eu tenho o verbo finish, avoid, consider, mind, suggest, quit. Temos o enjoy também, que eu pulei, né? E daí que esses verbos, eles são seguidos, tá, pessoal? De gerúndio. Vejam um exemplo. Aqui, ó. Enjoy, né? Ó, we finished talking about the plan. We finished talking about the plan. O verbo aqui é finish. Finish. Se eu utilizar um verbo após após esses verbos, né? Esse verbo vai receber ing. Então, finish, enjoy, tá? E os demais que vocês acabaram de ver, eles precisam ser seguidos de verbos no gerúndio. Então, eu não posso dizer we finished talk. Tem que ter o ing. I enjoy cooking. Então, eu gosto de cozinhar. Após o verbo enjoy, o próximo verbo deve obrigatoriamente vir no gerúndio.
E aí que eu não posso dizer I enjoy cook. I enjoy cooked, tá? Ele precisa receber o gerúndio. E agora vamos trabalhar um pouquinho sobre a ortografia, tá? Vamos modificar o verbo com o uso do gerúndio? Vejam comigo. Aqui, regra geral. A regra geral é a regra principal. Isso quer dizer que a maioria dos verbos vão seguir essa regra aqui, que é acrescentar o que, gente? O ing, que é um sufixo. Vamos para os exemplos. Aqui, ó, play, work e open. Play, work e open são verbos e eu vou acrescentar o ing, apenas acrescentar. Vejam, que play fica play, work, work e open fica opening, tá bom? Então, regra geral, a maioria dos verbos vai receber o ing após ele, tá? Mas vejam aqui outros casos do uso do ing. Vejam que se o verbo terminou em e, o que eu vou fazer mesmo? Aqui, ó. Se o verbo tiver essa terminação em letra E, você vai tirar o E. Vai ficar muito estranho se você acrescentar ali o ing, tá bom? Então, make fica como? Fica make, vamos ver. Eu vou retirar ali a letra E do make. Então, make fica make, write. Como é que fica write? Fica writing, writing, tá? E dance fica dancing. O que acontece se o meu verbo terminar em letra E, ele vai perder a letra E e eu vou acrescentar o ing. Mas e se o verbo terminar com dois Es? Tem mais coisa, vamos lá. Se ele terminar com esse E duplicado, vamos ver como é que fica? Você não vai tirar nenhum E aqui não, tá bom, pessoal? A regra anterior é só se acabar em um E. Se forem dois, você vai acrescentar apenas o ing, tá? Não retira nada aqui não, porque tem dois. Vai ficar estranho se vocês retirarem. Agora vamos praticar um pouco o uso do Simple Past e o Past Continuous. Let's go! Agora vamos praticar o uso do Past Continuous e o Simple Past. Vamos ver se a gente aprendeu. Let's go! Façam aí comigo. Vejam, eu tenho aqui na minha oração, they, o verbo em questão é watch TV when the lights suddenly out, tá bom? Traduzindo para vocês, então eles estavam assistindo TV, estavam assistindo uma ação que estava acontecendo, tá? TV, when the lights suddenly. Então, quando, né, quando a energia de repente foi embora, tá bom? Tá uma dica para vocês para diferenciar quando vai ser Simple Past e quando vai ser gerúndio. Ó, todas as vezes que aparecer esse pronome, when, na sequência, o meu verbo vem no passado, tá? Então, depois do when, sempre o verbo vem no passado. Isso quer dizer que não virá o past continuous, ok? Então, já dei uma dica para vocês. O went tem aonde? Na letra A e na letra B. Na C não tem nem na D. Já elimina esses dois, que eles não são os verbos que completam aí, tá? Então, went é o meu verbo. Como eu estou falando de past continuous e simple past, já achei o simple past, né? O verbo no passado. E vocês já sabem que o past continuous tem dois verbos com gerúndio. E aí, já sabem qual é a resposta? Vamos conferir? É a letra B, tá? A letra B. Então, they were watching TV when the light suddenly went out. Então, eles estavam assistindo TV quando a energia foi embora, tá? Were watching, simple past continuous, é uma ação que estava acontecendo ali, naquele momento, tá? E o went é passado simples. Number 2, while I read a book, my brother video games. Outra dica, quando eu observar o uso do while, vai ser past continuous.
past continuous, toda vez que vocês ouvirem continuous, vocês vão lembrar do ing, tá? Sempre vai ter o ing nessa estrutura. Vamos ver, então temos a letra B e a letra C aí em questão, né? While I was reading, já sabemos que é was reading, porque o past continuous vem com o to be no passado e o meu próximo verbo com o gerúndio. Então, a próxima oração, o próximo verbo estará no passado simples. Vamos ver qual é a resposta? Então, was reading, e o próximo verbo é played. Sempre assim, was reading e played. Eu estou trabalhando os dois tempos verbais aqui. O while sempre será past continuous. Number 3. Aqui, ó. She cooked dinner when her friend. E o verbo é arrive. Qual é o tempo verbal que eu uso quando tem aqui when? É o simple past. Arrive é um verbo regular. Isso quer dizer que ele vai receber o D lá no final. E aí que a primeira será no past contínuo, será was cooking, ou aqui a letra A ou a letra B. Agora ficou fácil, né? Trabalhando, sempre descobrindo o passado, fica mais fácil. Então a resposta é She was cooking dinner when her friend arrived. Então ela estava fazendo o jantar quando o amigo ou amiga chegou. Ok? Espero que vocês tenham acertado aí esse quiz sobre o past continuous e simple past. E para finalizar, vamos aprender um pouquinho mais sobre verbos? Vamos aumentar o vocabulário? Let's go! Aqui eu trouxe uma lista com verbos para que vocês possam aumentar o vocabulário, tá? Anotem aí, são verbos irregulares. Lembram que esses verbos nós precisamos de dedicação, né? Estudar, fazer muita oração, falar muito sobre eles para poder aprender, porque eles não têm regra. Então aqui, ó, por exemplo, o passado do verbo encontrar, que é to find, é found. To open, opened, que é regular, né? Então tem verbo regular e tem irregular. Fall, que é cair, o passado é fell. Scream, screamed, que é o verbo gritar. Então, find, found, open, opened, fall, fell, scream, screamed. Temos mais verbos ainda, anotem aí. Vamos para o verbo correr, to run, o passado é ran, às vezes muda só uma letra, às vezes muda tudo, como to be, né? Então, to see é só, o to be é was e were, tem essas duas conjugações aí. Come, que é o verbo vir, né? É o came. Verbo muito usado na língua inglesa. Grab, que é pegar, apanhar, né? Pegar algo. O passado dele é grabbed. Dobra a letra B aí, porque tem consoante, vogal, consoante. E, para finalizar aqui a lista, eu tenho o verbo to look, que é o verbo olhar, e disappear, que é o verbo desaparecer. Os dois são verbos regulares e look fica looked, disappear fica disappeared, alright? E aí, entenderam? Sabem diferenciar o uso do simple past e o past continuous? Eu espero que sim, e a gente se vê na próxima aula. See ya!